Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a salvação. Olha só, glória a Deus. Jesus é o príncipe chegando o nosso programa Manancial de Água Viva, nesta maravilhosa segunda-feira. É muita bênção que Deus nos trouxe até aqui, porque Ele sabe como é bom nós realizarmos este programa que é para a honra e glória de Jesus. Queridos, eu quero dar boa tarde a todos, desejar a todos vocês que vocês tenham uma abençoada tarde e que vocês peçam ao Senhor para lhes dar força, fé e sabedoria para vencerem os desafios. Peçam também a Ele que os ampare nas dificuldades e os afaste de todo o mal. Amém? É isso que eu desejo para todos vocês, que o Senhor possa concretizar estas palavras, este pedido em forma de oração para todos vocês. Tá bom assim? E agora eu continuo pedindo e continuo falando que neste momento está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Um novo dia se inicia, e com ele a oportunidade de renovarmos nossa fé e fortalecermos nossa conexão com Deus. Vamos juntos começar este novo dia, inspirados pelo Salmo 121, um poderoso salmo de socorro e proteção divina. Fique comigo até o final e receba todas as bênçãos desta oração. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, ao elevar meus olhos para o alto, eu reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas, o Autor do céu e da terra. Ao contemplar a imensidão da natureza, sou lembrado de que nada, absolutamente nada, existe sem o Teu consentimento e o Teu poder. Os imponentes montes tornam-se pequenos quando comparados à Tua infinita soberania. Enquanto medito na magnitude da Tua criação, meu coração se enche de reverência e admiração. Não há como contemplar a beleza do mundo sem ser levado à humildade diante de Tua majestade. Tu puseste limites aos mares, acendeste as estrelas como lâmpadas no firmamento, ordenaste as estações do ano e criaste cada ser vivo com propósito e cuidado. A própria natureza testemunha o Teu poder, apontando para além de si mesma, levando-nos a perceber que há um Criador perfeito e amoroso
por trás de toda a harmonia que vislumbramos. Senhor, quem sou eu diante de tamanha grandeza? Como não me maravilhar ao pensar que o mesmo Deus que sustenta o universo com a força da sua palavra é o Deus que conhece cada detalhe da minha vida. O Deus que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome é o mesmo que sabe o número dos fios de cabelo na minha cabeça. Por isso, Pai, hoje eu proclamo: Tu és o meu Deus, o Criador que me conhece antes mesmo do meu primeiro respirar. Tu sabes quem sou, onde estou e o que preciso. Nenhum detalhe da minha vida te escapa e não há nenhum outro lugar mais seguro que os teus braços. Tu és o meu Deus, o meu socorro bem presente na angústia, aquele que me sustenta quando me sinto fraco, que me levanta quando caio e que me guia quando estou perdido. Tu és o Deus que nunca me abandona, que nunca se cansa de me amar, mesmo quando eu tropeço ou duvido. Pai, que eu nunca me deixe enganar pela ilusão de que minha ajuda ou segurança vem das coisas terrenas e passageiras deste mundo. Ao contrário, que eu entenda que mesmo os montes tão imponentes servem apenas para direcionar meu olhar a Ti. O meu socorro vem de Ti, Senhor, que fez o céu e a terra. Sei que em Ti encontro auxílio, força, amparo e direção. Diante das incertezas da vida, quando as dificuldades parecem erguer-se como montes intransponíveis, eu me recordo de que não estou sozinho, pois Tu és o meu Deus em quem confio. Minha confiança está firmada naquele que é imutável, eterno e fiel às suas promessas. Pai, quando o medo tentar minar minha coragem, que eu nunca me esqueça: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tu, que criaste todas as coisas, também és o meu protetor. Tu conheces minhas necessidades muito antes de eu mesmo expressá-las. E Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que posso imaginar. Não há perigo diante do qual estejas desatento. Não há aflição com a qual não possas lidar. Quando meu coração vacila, Tu me seguras firmemente. Quando meus pés resvalam, Tu me sustentas para que eu não tropece. Quando meu ânimo se enfraquece, Tu me renovas. Não temo o amanhã porque sei que Tu já estás lá, preparando o caminho, removendo obstáculos e suprindo tudo o que preciso. Ainda que as circunstâncias à minha volta insistam em dizer o contrário, ainda que meus próprios sentimentos se mostrem confusos e as vozes do mundo tentem me convencer de que não há saída diante das dificuldades, eu escolho confiar em Ti, Senhor. Mesmo quando não entendo Teus caminhos, sei que eles são mais altos que os meus. Mesmo quando me faltam respostas, tenho a certeza de que Teu amor por mim é inquestionável. Tu és o meu guardião constante, meu abrigo seguro, minha rocha firme. Quando a desesperança ameaçar inundar meus pensamentos, que eu nunca me esqueça: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, obrigado por Tua proteção constante. Tu és o Deus que não cochila nem dorme, o vigia incansável que zela pela minha vida. Não há momento em que os Teus olhos estejam longe de mim. Tu estás presente no silêncio da noite e na agitação do dia, atento a cada detalhe, a cada necessidade, a cada suspiro do meu coração. Como é reconfortante saber que estou sob os cuidados de um Deus tão amoroso, tão fiel, tão zeloso, que eu nunca me esqueça. O protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Senhor, eu Te louvo porque em Ti encontro refúgio seguro. Tu és o escudo que me protege dos perigos visíveis e invisíveis, o abrigo que me guarda das tempestades da vida. Mesmo quando não percebo, Tu estás trabalhando em meu favor, desviando-me de armadilhas, livrando-me de males que sequer consigo compreender. Tu és o Deus que vai à minha frente, endireitando os caminhos tortuosos, e que permanece ao meu lado, firme e constante. Pai, que eu jamais deixe de ser grato pela Tua fidelidade. Quando olho para o passado, vejo como Tua mão me sustentou em cada momento,
como me livraste de situações que poderiam ter me derrotado. Tu foste o meu amparo em tempos de dor, minha força em tempos de fraqueza, meu consolo em tempos de tristeza. E sei que assim como cuidaste de mim antes, continuarás a fazê-lo, porque o Senhor é o meu protetor, como uma sombra à minha direita. Senhor, quero sentir a Tua presença em cada instante da minha vida, não apenas nos momentos em que me ajoelho para orar, mas também enquanto trabalho, enquanto descanso, enquanto lido com as alegrias e desafios do dia a dia. Ajuda-me a estar sensível à Tua proximidade nas pequenas coisas que tantas vezes passam despercebidas. No amanhecer silencioso que anuncia um novo dia, no calor do sol que aquece minha pele, na brisa que suavemente toca meu rosto. Que a Tua presença seja uma realidade viva e palpável em meu coração. Ensina-me a reconhecer-Te em tudo ao meu redor, a perceber que mesmo nas dificuldades, Tu estás presente, guiando-me, sustentando-me, moldando-me. Que os meus olhos estejam abertos para ver os sinais do Teu cuidado e que isso transforme completamente a maneira como eu enxergo a vida. Ajuda-me a viver com a consciência de que não há lugar onde eu possa ir que esteja longe de Ti, pois Tu prometeste estar comigo todos os dias, até o fim. Faz-me sentir essa proximidade como uma âncora para a minha alma, trazendo-me segurança e propósito em tudo o que faço. Ensina-me a descansar na certeza de que o Teu tempo é perfeito. Quando a ansiedade bater a porta e o desânimo tentar me abater, lembra-me, Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Que eu não corra à frente dos Teus planos, mas aprenda a esperar em silêncio, confiando que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Pai, Tu conheces minhas fraquezas, minhas limitações, minhas ansiedades. Tu sabes o quanto preciso da Tua presença para não sucumbir a este mundo. Por isso, eu Te peço, Senhor, que Tu sejas como uma sombra à minha direita. Que ao longo da minha jornada, eu perceba a Tua proximidade em cada detalhe. E ao experimentar a Tua presença divina, que meu coração seja transformado, minhas motivações sejam purificadas e meu relacionamento contigo se aprofunde e amadureça cada vez mais. Senhor, sei que neste mundo há perigos que não posso prever, forças invisíveis que atuam silenciosamente e tentações que buscam desviar o meu coração de Ti. Também sei que o meu próprio coração é frágil, sujeito a enganos e dúvidas. Por isso, não quero descansar em falsas seguranças ou confiar naquilo que é passageiro. Escolho viver sob a Tua proteção, Pai, dependendo inteiramente da Tua mão forte que me sustenta e me guarda. Hoje, eu me aproximo de Ti, levantando um clamor por proteção em todos os aspectos da minha vida. Tu és o meu escudo contra as investidas do maligno, contra as setas do medo, da dúvida, da inveja, da tentação e do desespero que tentam me atingir. Tu conheces a minha estrutura, sabes que sou como pó e que sem Ti sou incapaz de resistir. Por isso, rogo que me cubras com a Tua presença divina, de dia e de noite, e em todos os momentos da minha vida. Senhor, protege-me não apenas fisicamente, guardando minha saúde, minha casa e minha família, mas também emocionalmente, livrando-me de pensamentos destrutivos, desânimo, amargura e qualquer coisa que tente roubar a paz que só Tu podes me dar. Protege-me espiritualmente, Pai, mantendo meu coração firme na fé, longe da incredulidade, da frieza ou da dureza que podem me afastar de Ti. Que eu esteja sempre sensível à Tua voz e receptivo ao Teu direcionamento. Ajuda-me a caminhar com confiança, mesmo em meio aos desafios e dificuldades. Ainda que as circunstâncias sejam incertas e que os desafios pareçam intransponíveis, ajuda-me a lembrar que nada acontece sem que esteja sob o Teu controle soberano e motivado pela Tua vontade. Que mesmo quando eu não consiga enxergar a saída, eu confie que Tu já preparaste o caminho.
Mesmo quando o peso das circunstâncias tente me abater, eu me lembre de que Tu és o Deus que me sustenta, que fortalece os fracos e renova as forças daqueles que esperam em Ti. Pai, Tu és um Deus que age em todos os aspectos da minha existência, desde as grandes decisões até os menores detalhes da minha vida. Confio plenamente na Tua providência, Senhor, sabendo que trabalhas constantemente para o meu bem. Não há situação, por mais complexa que seja, que Tu não possas usar para moldar meu caráter, fortalecer minha fé e me conduzir ao centro da Tua vontade. Hoje, entrego-Te todas as áreas da minha vida. Minha família, meu trabalho, meus estudos, minhas finanças, meus relacionamentos, meus sonhos. Nada quero reter em minhas próprias mãos, pois sei que a Tua sabedoria é infinita e Tua visão é perfeita. Enquanto meu olhar é limitado, Tu vês o quadro completo. Enquanto eu vacilo, o protetor de Israel está sempre alerta. Por isso, confio que Tu tens o poder de transformar até mesmo as dificuldades em bênçãos. Tu sabes como cada experiência, seja ela agradável ou dolorosa, pode contribuir para o meu crescimento em graça e maturidade espiritual. Pai, nem sempre compreendo Teus métodos, mas a fé me ensina a descansar na certeza de que estás no controle. Posso não ver imediatamente os frutos das lutas presentes, mas confio que, no tempo oportuno, Tu trarás à luz o propósito por trás de cada acontecimento. Assim, em vez de questionar ou me desesperar, escolho esperar com paciência, sabendo que Teu tempo é perfeito. Quando as necessidades materiais surgirem, colocarei todas diante de Ti, crendo que Tu és o Deus da provisão. Quando as decisões difíceis me pressionarem, buscarei a Tua orientação, crendo que és o Deus da sabedoria. Quando as dúvidas sobre o futuro me inquietarem, recordarei que Tu és o Deus do amanhã, já presente no que ainda não vi. Tua providência não falhará, Teu cuidado não se esgotará, Tua misericórdia se renovará a cada manhã. Assim, caminharei confiante, sabendo que não serei governado pelo acaso, mas guiado por um Deus pessoal, amoroso e comprometido com meu bem. Senhor, ensina-me a reconhecer Tua mão em cada detalhe, que eu não caia na tentação de acreditar à sorte ou ao azar o que é fruto da Tua bondade. Que eu seja grato não apenas pelas grandes bênçãos que já me concedestes, mas também pelas pequenas providências diárias. Pai, ao caminhar pela vida, encontro momentos de mudança que exigem coragem e caminhos desconhecidos que me pedem fé. É nesses momentos, Senhor, que me volto a Ti, porque sei que Tu és o Deus que conhece cada passo do meu percurso e que guia os meus caminhos com amor e sabedoria. Hoje, entrego em Tuas mãos cada nova fase, cada escolha e cada direção que preciso tomar. Senhor, sei que o futuro é um terreno incerto para mim, mas nunca para Ti. Ajuda-me a confiar que, mesmo quando não vejo o que está à frente, Tu já preparaste o caminho com perfeição. Sustenta-me quando eu me sentir hesitante ou perdido, e lembra-me de que estás comigo, conduzindo-me com Tua mão poderosa. Que as mudanças que enfrento não me causem temor, mas me levem a depender ainda mais de Ti. Nos momentos de decisão, dá-me discernimento para ouvir a Tua voz e coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parece difícil. Quando portas se fecharem, ajuda-me a aceitar com paz, sabendo que Tu tens algo melhor reservado. E quando portas se abrirem, que eu entre com ousadia, confiando que é o Teu propósito se manifestando. Ensina-me, Senhor, a não temer o desconhecido, mas a caminhar com fé, sabendo que os Teus planos são sempre melhores do que os meus. Que eu possa descansar na certeza de que nada acontece fora do Teu controle e que cada mudança é uma oportunidade de crescimento nas Tuas mãos. Tu és o Deus que transforma os desafios em testemunhos inesquecíveis de fé.
e os caminhos mais difíceis em triunfos gloriosos. Entrego a Ti os meus sonhos, planos e decisões, e também os momentos que não compreendo, mas que sei que estão debaixo da Tua vontade. Ajuda-me a enxergar a Tua bondade, mesmo nos processos mais difíceis, e a reconhecer que cada curva do caminho está cheia do Teu cuidado. Senhor, minha alma se alegra ao reconhecer que És um Deus que não volta atrás em Suas promessas. Tu és o mesmo Deus que sustentou gerações passadas, que ouviu o clamor dos Teus servos em tempos de aflição, e és o mesmo que hoje estende a Tua mão poderosa para me guiar. O Deus que me ajudou ontem é o mesmo que está comigo hoje, e que continuará ao meu lado até o fim. Tu és imutável em Teu amor, incansável em Teu cuidado, inabalável em Tua palavra. Por isso, Pai, não há espaço para dúvida ou temor. Mesmo quando os dias são difíceis, eu sei que Tu és fiel. O mesmo Deus que abriu o mar para o Teu povo, passará comigo pelas águas. O mesmo que sustentou Teus servos no deserto, sustenta-me nos momentos de escassez. Aquele que escutou os clamores no passado, continua atento às orações dos Teus filhos. E assim, eu posso viver cada dia com confiança, sabendo que a Tua fidelidade é a base sobre a qual construo minha vida. Senhor, meu coração transborda de gratidão não apenas pelo que já fizeste, mas pelo que ainda farás. Louvo-Te porque sei que Teus planos para mim são maiores do que posso compreender. Tu és o Deus de aliança, que cumpre cada palavra dita. Nenhuma promessa Tua cai por terra, e nenhum período de espera anula o Teu propósito. Tu és o pastor que jamais abandona suas ovelhas, o Pai que permanece ao lado de seus filhos, o Rei que cuida com zelo do seu povo. À luz dessa certeza proclamo: Bendito seja o Senhor, meu auxílio, minha força e minha esperança. És a minha fortaleza em tempos de dificuldade, minha alegria em tempos de bonança, meu refúgio em todos os momentos. Tua fidelidade me dá segurança para avançar, para confiar, para descansar. Mesmo quando não compreendo Teus caminhos, sei que eles são perfeitos, e a Tua graça me sustentará por onde quer que eu vá. Minha oração, Pai, é que essa convicção da Tua fidelidade não permaneça apenas em palavras, mas transforme cada área da minha vida. Que o louvor que sai dos meus lábios seja confirmado pelas atitudes do meu coração. Que minha obediência reflita a gratidão que tenho por Teu amor imutável, e que outros, ao verem a Tua fidelidade em minha vida, sejam inspirados a buscar a Tua face, a experimentar a Tua graça e a confiar em Ti. Assim, encerro esta oração com um coração cheio de paz e gratidão, sabendo que Tu és o Deus que me ajuda, que me protege, que me guia e que me ama. Elevo os meus olhos para os montes e lembro que o meu socorro vem de Ti, o Criador do céu e da terra. És o Deus que está comigo agora e estará comigo eternamente. És o Deus que me protegerá de todo o mal, que protegerá a minha vida. És o grande protetor de Israel, que não dorme nem cochila, e que protege minha saída e minha chegada, desde agora e para sempre. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que esta oração seja um marco em nossos corações neste novo dia que se inicia, renovando em nós a confiança na proteção divina. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe-a com alguém que você ama, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Materialize a sua fé nos comentários deixando o seu amém. Se você tem algum pedido especial, sinta-se à vontade para compartilhá-lo, para que outros irmãos e irmãs em todo o mundo possam se unir em oração por você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos inspiradores que elevarão o seu espírito. Se deseja continuar conosco, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela
Essa mensagem pode ser especialmente para você. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Obrigado e que Deus os abençoe ricamente. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me. Com teu amor ao te contemplar, tua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor enche-me, com teu amor inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu em tuas águas quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai
Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Glorifica ao Senhor.
Quando eu oro, não preciso fingir, estou forte, conheces tu. Quando eu oro, eu não preciso ter dinheiro ou esperar para ser atendido. Deus tem sempre tempo para mim. Quando eu oro, falas comigo, me tornas mais teu amigo. Quando eu oro, até quando eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto, as minhas lágrimas consegues entender. Quando eu oro, quando não tenho direção, eu dobro o joelho e me dás direção. Quando não tenho mais força, dobro o joelho, tu restauras as minhas. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, deixa eu falar para vocês agora, neste pouquinho momentinho que nós temos. Quero falar para vocês que está no livro sagrado, Lucas capítulo 15, versículo 13 a 15. Lá o Senhor Deus nos fala dizendo: e o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali, chegando, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, começou a padecer necessidades, e foi a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. Queridos, vejam bem, o plano do filho mais novo daquele cidadão, este plano não ia de acordo com as ideias de seu pai. Portanto, foi isso que o conduziu para longe de casa e tornou previsível a sua miséria futura. Meus amados, eu quero dizer para vocês que ele não foi uma vítima das circunstâncias. Ele colheu fruto de suas decisões erradas. Não é verdade? Ele colheu aquilo que ele plantou, que foi a sua decisão errada. Este, então, queridos, será o destino de todos aqueles que desejam viver afastados de Deus. Não é verdade? É isso mesmo. É por aí. Estes, vivendo bem, gastando e desperdiçando tudo o que tem, logo isso irá levá-los à falência, não só financeiramente. Por quê? Porque nós precisamos de uma fonte que não irá se esgotar, a fonte de água viva que jamais secará.
Mas aquele rapaz, ao deixar a casa de seu pai, o filho pródigo, né? Nós chamamos o filho pródigo, cortou sua conexão com a fonte de suas crenças. Agora, e o que nós fazemos com as habilidades e a força de Deus que Ele tem nos concedido? O que nós devemos fazer? Foi somente quando a fome surgiu que o filho pródigo percebeu a situação difícil em que ele se encontrava. Ele precisou entrar no fundo do poço, do caos, para perceber a situação que ele se encontrava e o erro que ele cometeu. Portanto, circunstâncias penosas na vida frequentemente têm um propósito, queridos, de nos sacudir. Elas não são um problema, mas elas nos tornam conscientes da nossa situação. O filho, nesta parábola, tentou se ajudar da melhor forma que podia. Todavia, ele não sofria apenas pobreza, mas sim de indignidade. Sua fome permanecia. Ele não podia nem ao menos comer o alimento que era dado aos porcos. Mas não vamos seguir o seu exemplo. Se nós estivermos com problemas, porque a fome da nossa alma não está satisfeita, só uma coisa irá ajudar voluntariamente. É o quê? O que é que poderá nos ajudar? É voltarmos para Deus. Eu creio que só se nós conseguirmos, apesar dos erros, das faltas, das desobediências, conseguirmos dos afastamentos, de ficar fraco, de largar o Senhor e conseguirmos nos conscientizar que estamos errados, que não é esse o caminho, né? E não é esse o caminho. O caminho é justamente voltarmos para Cristo, para que possamos ser filho pródigo, né? Voltando para Cristo. Aqueles que estão afastados, você que está afastado nesta época, volta para Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E vocês sabem, já tomaram conhecimento que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Ele me ouve, me atende.
Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Imagina se eu tivesse desistido quando alguém falou comigo que o meu tempo havia passado. Olha só, se eu tivesse dado ouvido ao cochicho do inimigo, eu não seria abençoado. Confesso que o deserto foi tão bravo, mas segui olhando o alvo, firme com a minha cruz. Alguém me disse que eu não iria conseguir, que era melhor desistir, mas olhei só pra Jesus. O invejoso nossa prova ele ignora, mas quem quer alcançar vitória, no fim do túnel vê uma luz. Se eu tivesse desistido, olha o que eu tinha perdido. Valeu a pena ser fiel. Hoje sou abençoado e o deserto tão amargo hoje tem sabor de mel. Armaram arquibancada, muita gente assentada, tanta gente me secando. Estou no mesmo lugar, buscando sonhos pra matar, e Deus só me abençoando. Podem se levantar contra ti, mas não vão prevalecer. Deus é contigo. Confesso que o deserto foi tão bravo, mas segui olhando o alvo, firme com a minha cruz. Alguém me disse que eu não iria conseguir, que era melhor desistir, mas olhei só pra Jesus. O invejoso nossa prova ele ignora, mas quem quer alcançar vitória, no fim do túnel vê uma luz. Se eu tivesse desistido, olha o que eu tinha perdido. Valeu a pena ser fiel. Hoje sou abençoado e o deserto tão amargo hoje tem sabor de mel. Armaram arquibancada, muita gente assentada, tanta gente me secando. Hoje estão no mesmo lugar, buscando sonhos pra matar, e Deus só me abençoando. Se eu tivesse desistido, olha o que eu tinha perdido. Valeu a pena ser fiel. Hoje estou abençoado e o deserto tão amargo hoje tem sabor de mel. Armaram arquibancada, muita gente assentada, tanta gente me secando. Hoje estão no mesmo lugar, buscando sonhos pra matar, e Deus só me abençoando. Hoje estão no mesmo lugar, buscando sonhos pra matar, e Deus só me abençoando. Deus só me abençoando. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é
uma bênção. O mundo dá muitas voltas. No tempo em que ainda era um simples estudante de medicina na Universidade do Meio Oeste dos Estados Unidos da América, o Dr. Martin nutria estúpida preocupação com um mundo cheio de pessoas aleijadas e de pessoas doentes sem esperança de cura. Por esta razão, o Dr. Martin era a favor da eutanásia e também da eliminação de aleijados sem cura. Moço e irreverente, ele costumava travar calorosas discussões com seus colegas médicos que pensavam de maneira diferente da sua. E sempre para aqueles seus inflamados argumentos, os companheiros respondiam: "Mas o senhor então, Dr. Martin, não vê que estamos aqui para estudar a medicina, precisamente para cuidar destes aleijados e também dos coxos e cegos? Ora, os médicos existem no mundo para curar os doentes, não para querer fazer milagre." Era sempre a resposta que o Dr. Martin dava. E se nada podemos fazer em seu benefício, o melhor para eles, com certeza, é a morte. No entanto, uma noite, quando prestava serviço como interno de um hospital no último ano do curso, o jovem Dr. Martin foi chamado para assistir um parto de uma imigrante alemã que morava em um bairro muito miserável da cidade. Aquele era o 10º filho que a pobre mulher dava à luz, e o bebê entrou neste mundo com uma das perninhas bem mais curta que a outra. Antes de fazer com que a criança respirasse por si mesma, o jovem Dr. Martin teve um pensamento. Que despropósito! Este pobre garoto vai passar a vida inteira arrastando esta perna. Na escola, com certeza, será a chacota dos outros meninos, que o chamarão de manco a vida toda. Para quê? Para que obrigá-lo a viver? O mundo nunca dará falta dele. Mas apesar dos pensamentos, aquele garoto levou a melhor. O jovem médico não conseguiu evitar que ele respirasse e que os seus pequenos pulmões começassem a funcionar. Cumprido o dever, Dr. Martin agarrou a sua maleta do ofício e foi embora reclamando pelo seu próprio procedimento. Eu não posso compreender por que foi que eu fiz isto. Como se não houvesse filhos demais naquela casa miserável. Eu não entendo por que deixei viver mais aquele. Ainda mais por se tratar de um aleijado. Os anos se passaram. E Dr. Martin consagrou-se como médico que conquistou uma vasta clientela. As ideias que ele sustentava na juventude agora mudaram. Ele agora se dedicava a salvar vidas e também a conservá-las. Um dia, o seu único filho e também a esposa morreram num acidente de automóvel e Dr. Martin teve que ficar com a pequena neta para criar.
Ele amava aquela netinha com todas as suas forças. No verão em que completou 10 anos, a menina acordou certa manhã, queixando-se de torcicolo e dores nas pernas e nos braços. A princípio pensou-se que fosse poliomielite, a terrível paralisia infantil, mas depois verificou-se que era uma raríssima infecção causada por um vírus pouco conhecido, mas que também causava paralisia. O Dr. Martin rapidamente reuniu todos os neurologistas e todos foram unânimes em afirmar que não conhecia remédio e nenhum tratamento para aquela enfermidade. Em todo caso, existia um médico no Oeste, um homem moço que escreveu recentemente sobre o êxito que tem obtido em casos como este. O Dr. Martin não teve dúvidas. Tomou a pequena neta e se dirigiu para aquele hospital indicado. Quando ficou frente a frente com o médico, o único capaz de salvar a sua tão querida neta, Dr. Martin observou que o jovem colega cocheava acentualmente. Esta perna curta faz de mim igual a todos os meus doentes, doutor, observou o Dr. T.J. Miller ao notar o olhar do Dr. Martin. Eu consinto que as crianças me chamam de manco e elas adoram isso. De fato, prefiro este nome ao meu real, que é Tadeu, que sempre me pareceu um tanto ridículo. Como a tantos e tantos outros meninos, meus pais me deram o nome do jovem médico que me ajudou a vir ao mundo. O Dr. Tadeu Martin empalideceu e engoliu a seco. Por alguns minutos lembrou-se dos pensamentos que lhe ocorreram naquela noite distante. O mundo nunca dará pela falta dele. Dr. Martin estendeu comovidamente a mão ao jovem colega, o jovem manco devotado, graças a quem a sua neta ia poder andar outra vez. E naquele momento pensou consigo mesmo: em todo caso, sempre é melhor ser um coxo do que cego, como eu fui por muito tempo. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Aleluia, pode se assentar. A graça e a paz, meus queridos irmãos. É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. E nós queremos aprender do Senhor nessa noite. Parece uma coisa tão óbvia, mas a parte que me foi, o tema que me foi dito para essa noite é a oração que transforma cidades. John Wesley, que foi conhecido por causa do nível de comprometimento com a palavra de Deus e com a vida de oração, até hoje, quando a gente tem a oportunidade de visitar Londres, a gente vê lá a igreja onde ele pregava, a casa onde ele morava.
E ali no recinto onde ele morava tinha um quartinho de oração. E é inevitável quando a gente entra ali, a gente pensar, meu Deus, tudo começa com oração de fato. E ele falava, Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Era isso que John Wesley proclamava, era isso que ele acreditava, e por isso todos os dias ele se dedicava pelo menos a 2 horas de oração. E era a primeira coisa que ele fazia no dia dele. Assim que ele se levantava, ele ia para um ambiente que até hoje tem lá, como se tivesse um ginoflexório, o que indica que ele orava essas 2 horas pelo menos de joelhos, e ali ele recebia toda a direção daquilo que ele ia fazer. Ali ele colocava diante do Senhor o que ele tinha que colocar. E aí quando a gente olha um pouco para a nossa vida hoje, para a maneira como a gente vive o Evangelho hoje, uma das coisas que a gente tem visto evidenciada ao longo das 2 últimas décadas é minguando a vida da oração congregacional. Eu não posso falar da vida de oração particular de vocês, eu não estou na casa de vocês, então eu não posso falar isso. Eu sei que tem aqueles grupos na igreja que são comprometidos com a intercessão, grupos de oração, o círculo de oração das irmãs, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida da oração congregacional. Eu conheci uma irmã venezuelana nos Estados Unidos há uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu estava conversando com aquela irmã que era recém-chegada da Venezuela, com todas as delicadezas que a Venezuela tem vivido nos últimos tempos. E ela estava ali, conseguiu sair, mas estava com o coração apertado, porque parte da família permaneceu na Venezuela. Mas ela estava ali e logo que ela chegou aos Estados Unidos, ela já arrumou um trabalho. E eu falei assim, então você está mandando recursos para a sua família? Ela falou assim, não consigo mandar recursos, porque tudo que eu vou enviar pode ser confiscado. E uma série de questões muito delicadas. E eu fui conversando com ela e eu falei assim, mas como é que está a sua adaptação aqui? Ela falou assim, está tudo bem, as coisas aqui funcionam, eu logo consegui um emprego, estou conseguindo sustentar a nossa família, meus filhos, meu marido também conseguiu um emprego, estamos felizes, a não ser pelas coisas que a gente sabe que estão acontecendo no nosso país, que a gente gostaria que fosse diferente, mas sabemos que tem uma igreja lá que ora. Aí eu falei, que bênção, é bom saber disso. Aí ela falou assim, é o que eu estou mais estranhando aqui. O que você está estranhando? Eu já fui em algumas igrejas aqui nos Estados Unidos, de língua hispana, e olha que nos Estados Unidos as igrejas de língua hispana, elas são consideradas igrejas fervorosas, igrejas que oram. E ela falou comigo assim, pois é, mas as pessoas aqui não oram, elas oram muito pouco. Sério? Eu sempre tive a informação de que a igreja hispana é extremamente fervorosa, que eles oram, que eles cantam, que eles são intensos na oração. Ela falou assim, não, eles não oram muito. Na minha igreja, lá na Venezuela, antes do período de louvor, a gente ora pelo menos 1 hora. Antes do louvor, eles oram pelo menos 1 hora. E eu falei assim, mas espera aí, como é que é? Não, na liturgia do culto. Quando nós chegamos ao culto, nós nos apresentamos diante de Deus em oração. E aí é contado no relógio? Não, ninguém fica olhando o relógio. É uma oração espontânea. Mas ela dura em torno de 1 hora. Eu falei assim, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. E aí eu comecei a observar no Brasil. Aí eu olhei para a minha própria história. E eu me lembrei que quando eu era uma adolescente, quando eu fui para a igreja, eu tinha 11 anos de idade, por causa da conversão dos meus pais. E eu me lembrei que aquela primeira igreja que me acolheu na minha adolescência, acolheu os meus pais, tinha o hábito da oração. Então a igreja orava, a congregação orava. Orava pelas famílias, orava pela nação, orava pelas necessidades da igreja, oravam pela cidade. E não era uma oração de 5 minutos não, gente.
Eu me lembro quando eu fui para Lagoinha, que o pastor Márcio Valadão abria o culto de joelhos no púlpito em oração. E os períodos de oração eram intensos, eram dedicados, e eles colocavam todas as questões que estavam ali no culto, mas também orava pelas crianças, orava pelos jovens, mas também orava pela cidade, orava pela nação. E eu fui, ao longo da minha... Aí eu fui fazendo uma retrospectiva, à medida que eu fui conversando com aquela moça, e eu fui lembrando, e eu fui percebendo. Até ela me dizer isso, eu não tinha percebido. Quando ela me disse isso, eu fui fazer uma retrospectiva. E a oração, de fato, ela foi minguando, a oração congregacional, a igreja junto orando, em arrependimento de pecado, em confissão diante de Deus, em dobrar os joelhos. Eu lembro que quando eu fazia o culto femininas na igreja, eu começava, por causa disso, eu começava o culto em oração, fazia, dobra os joelhos e ora, porque eu sentia falta da oração. E aí eu falei assim, meu Deus, a gente precisa de orar mais, juntos, porque tem um poder que flui da oração coletiva, que não é a mesma coisa que flui na nossa oração individual. Não é à toa, gente, que em muitos ambientes de culto, e eu não estou falando isso para fazer uma crítica cruel, não. Eu estou falando isso como um chamado, um alerta, porque a casa do Senhor seria conhecida como casa de oração. Mas oração é o que menos acontece hoje nos nossos cultos. Se a gente pôr na balança o tempo que gasta com a palavra, o tempo que gasta com louvor e o tempo que gasta com oração, qual que é o menor tempo? Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, para as ordenanças do Senhor, e para isso que o John Wesley falou, nós estamos equivocados. Se tudo é gerado em oração, se Deus está aguardando que a gente interaja com Ele através da oração, como é que está a nossa vida de oração, gente? E aí a gente olha para o cenário das nossas cidades. Eu não sei como é que está aqui, gente. Eu não conheço Petrolina. É a primeira vez que eu ponho os pés nessa terra bendita. E eu já tive tantas boas notícias aqui. Eu me alegro. Me alegro muito de saber o que Deus está fazendo aqui. Mas eu posso falar da minha cidade. Belo Horizonte foi conhecida como um celeiro de ministros para toda a nação. Saiu um clamor de adoração de Belo Horizonte, que mudou a maneira do Brasil até adorar. E isso não é sobre glória de homens, isso é por causa da graça de Deus e porque Ele escolheu. Não é mérito nenhum de Belo Horizonte, mas a graça de Deus que não explica o que faz. Mas tantos ministérios vieram tendo uma repercussão no Brasil. David Keelan, Pastor Cirilo, Diante do Trono, Asas da Adoração. Tanta gente influenciou o Brasil. Dan Duque tinha uma escola de treinamento em Belo Horizonte. Como ele ministrou a ministros. E como isso reverberou na nação toda. A nação toda cantou Preciso de Ti. Em arrependimento, preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Os ajuntamentos que vieram, lindo, maravilhoso. Não existia carnaval em Belo Horizonte. O carnaval faliu em Belo Horizonte. Umas poucas coisinhas lá que não prosperavam, que não fazia nada. A cidade conhecida como uma cidade de adoradores. Vai lá hoje para ver. No último carnaval em Belo Horizonte, deu 5 milhões de pessoas de fora de Belo Horizonte que vieram pular carnaval em Belo Horizonte. Um lugar onde houve uma grande visitação de Deus, você pode ter certeza, Satanás vai querer meter o dedo dele lá. Agora isso também nos alerta de algumas coisas. Porque Deus não perde poder, Deus não está medindo poder com Satanás. Mas quando nós não nos mantemos na torre de vigia e de intercessão, nosso coração se perde nas nossas próprias vaidades, no nosso próprio entendimento, e as nossas cidades vão sendo dizimadas
Ah, é a política. A política não é mais poderosa do que a igreja. Mas uma igreja alinhada com o coração de Deus. Uma igreja que se submete ao senhorio de Cristo. Uma igreja que não anda tentando fazer alianças de poder, mas que confia plenamente, unicamente, exclusivamente no poder do Espírito Santo. E, gente, nós precisamos despertar, ao invés de só ficar indignados. A gente fica indignado, mas não dobra o joelho, não ora. A gente fica indignado, mas sabe, aí tem uma necessidade, aí todo mundo se move em oração. Deus convocou a igreja: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra não está sarada. A nossa terra não está sarada. Eu estou falando das estruturas de poder que estão privilegiando o mal. Liberação de porte de droga, isso é ruína para o país. Liberação de aborto, isso é ruína para o país. Como se não bastasse os pecados que a gente tem, outros acrescentados à nossa lista. E não é um problema deles, é um problema meu e seu. Porque eu sou brasileira. E é um problema que não é decidido pelo voto, é um problema que é decidido pela humilhação diante de Deus, em arrependimento dos nossos pecados, para que Ele mude a sorte das nossas cidades, mude a sorte da nossa nação. Não há esperança na política, não, gente. Tanta gente boa que entra, chega lá, quer fazer o que é certo e não dá conta de fazer o que é certo, porque o esquema está armado desde que o Brasil foi descoberto. As estruturas de poder não permitem que a coisa mude, a não ser que Deus interfira na nossa história. Só Deus pode salvar o Brasil, gente. Como só Deus pode salvar a Venezuela, como só Deus pode salvar Israel, como só Deus pode salvar as nações da terra. Os homens se corrompem, os homens se vendem. Os que querem atuar não conseguem atuar, são neutralizados pelos interesses de uma maioria. A gente tem que entender isso e buscar na fonte certa, gente. A nossa esperança não está no que o homem pode fazer por nós. Se ele quiser usar o homem, ele vai usar. Mas a resposta vem dele. O poder flui dele. A segurança vem dele. A vida vem dele. A restauração vem dele. Não vem de homem nenhum. Vem dele. O incorruptível. O indestrutível. O todo-poderoso. Todo ídolo vai ser destituído, mesmo que seja um ídolo bonzinho. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, gente. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a oração devia ser o nosso estilo de vida. A oração devia fazer parte da nossa vida, e isso deveria se refletir no coletivo. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não conheço cada um aqui. Mas o que eu sei é o seguinte: o que está reverberando no coletivo é um sinal do que está acontecendo no individual. Não tem jeito de você ter uma igreja toda inflamada com oração, comprometida com oração, com vida de oração, e isso não aparecer quando reúne. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo,
impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barco é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Um dos maiores milagres que você já ouviu na sua vida. Presta atenção nesse testemunho do missionário Miguel Oliveira. A minha história ela começou lá atrás, né? A minha mãe ela frequentou um centro espírita onde ela ficou por 7 anos, né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor e quando ela já quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre, né? E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença, né? Ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E Pedro, minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas ela acabou tendo os filhos. Ela acabou me tendo, na verdade. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, minha mãe ficou muito preocupada e acabou se preocupando muito, mas acabei nascendo. Só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei e da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho, perguntou para a enfermeira e falou assim: o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica olhou para ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal, acontece com algumas crianças e tal. Então, eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias, eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim: tudo bem. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos.
eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para a dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Isso foi um marco, isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu e no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Caramba! E o que desperta a curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. Foi o próprio Deus que... No 3º dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. E quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. O que porventura seria impossível para Deus? Eu te digo nada. Se esse vídeo falou teu coração, tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Os créditos vão para o canal Trendcast. Canal Trendcast. Entra lá, se inscreva, assista aos vídeos, porque tem esse vídeo completo do missionário Miguel Oliveira. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, de nos seguir para mais vídeos, porque nós estamos postando vídeos aqui, testemunhos que falam poderosamente aos corações e tem feito com que vidas tenham restauração, tenham transformação, nos ajude a crescer aqui nas plataformas digitais. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Até o próximo vídeo. Paz. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegando ao final, né? Salvação. Deus nos abençoou. Estivemos aqui umas horinhas. E quero agradecer a todos que ficaram conosco.
Eu espero que tenham passado um bom final de semana, na gloriosa e na paz do Senhor. E cada dia Deus cubra todos vocês, meus ouvintes, com todas as sortes de bênçãos, de paz, de alegria, de contentamento e também de salvação. Ficam com todos, continuem cada dia mais na presença do Senhor, porque Ele é o digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez na Rádio Missões, o programa Manancial de Água Viva. E a pastora Reni, nosso diretor Carlos Porto, e todo o pessoal da Rádio Missões, deixa um abraço fraternal para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.